aí, family? Demorei, mas estou aqui de volta. Peço desculpas pela demora. Muita gente estava esperando, né? Muitas das pessoas que acompanham. E infelizmente não deu certo até hoje, porque eu estava gravando vídeos, eles estavam ficando muito extensos, eu não estava sabendo o que fazer. Então eu gravava, uma coisa não ficava boa, outra coisa ficava boa, e então eu decidi dar um tempinho e agora eu tô voltando. E só para começar o vídeo, quando eu criei o canal com o nome Espiritualidade, né? E eu quis deixar livre para as pessoas pensarem em espiritualidade da forma que elas se trabalhavam ou não se trabalhavam, mas pelo conhecimento delas. Só que eu reparei que muita gente tem dúvida e não sabe realmente o que é espiritualidade. Já escutei frases do tipo: eu não gosto desses negócios de espírito, não, sendo que não tem necessariamente a ver. Eu vou falar de uma forma bem grosseira para vocês entenderem, bem simples também. Eu digo que espiritualidade é a forma que você trabalha o seu espírito, o seu ser. Isso pode ser trabalhado de diversas maneiras, né? Através de igreja católica, igreja evangélica, espiritismo, candomblé, umbanda, diversas outras crenças, filosofias xamânicas, como foi a que eu me encontrei, que tem a ver com os povos originários, povos indígenas, a filosofia taoísta, né, que tem o budismo. Então, tipo, cada pessoa vai se encontrar de uma forma e o espiritismo pode ser uma dessas alternativas, não necessariamente. A pessoa vai se encontrar no qual tem mais a ver com o pensamento dela, com a forma que ela foi criada, ou com o pessoal que ela anda, mas cada um se entende de uma forma. Então, para quem acha que uma coisa é igual a outra, não. E eu gostaria de trazer também um artigo para vocês que eu li, que eu achei muito interessante, que me fez despertar em vários sentidos, porque quando você começa a trabalhar o seu espiritual, você às vezes faz muitas coisas inconscientes, né? Você está ainda despertando, você está no meio do processo e às vezes você não percebe determinadas coisas. Então, hoje eu vou citar três, infelizmente foi a forma que eu arranjei, porque estavam ficando muito extensos, né? Então eu vou citar três no próximo e quatro no final. E logo já trago o tema que vocês deixarem para mim, então deixem sugestões. Né? O tema do artigo é 10 coisas espirituais que as pessoas fazem e sabotam seu crescimento. Quando você pensa em espiritualidade, você pensa em algo muito sagrado e você esquece que tudo usado da maneira incorreta ou de uma maneira sem responsabilidade é obscuro. Então você não está usando a sua espiritualidade real. Então, o sentido de apresentar essas questões é mostrar para vocês que muitas vezes a gente não está 100% nesse caminho. Então, no início da década de 80, o psicólogo John Elwood, ele se referia a escape espiritual como práticas espirituais e crenças para evitar o confronto de sentimentos desconfortáveis, feridas não resolvidas, necessidades emocionais e psicológicas fundamentais. De acordo com o psicoterapeuta Robert Augustus Master, o escape espiritual ele faz nós nos retirarmos de nós mesmos e dos outros e usarmos uma máscara espiritual e de crenças e práticas metafísicas. E isso nos distancia da nossa dor, porque as dores elas têm que ser trabalhadas. Quando você esconde, por exemplo, debaixo do tapete a sujeira, uma hora ela vai aparecer. Então, e pode ser que ela apareça em maior quantidade. Então, isso eu posso dizer sobre os sentimentos ruins, sobre coisas que não são trabalhadas. Então, é sempre interessante você não esconder, porque as pessoas têm acham que espiritualidade você vai se tornar um ser iluminado e você nunca mais vai ter problemas ou você nunca mais vai ter reações ruins com relação às coisas, e não é bem assim. Nós somos seres como qualquer outro. Então, que fique claro isso. E os aspectos que ele diz que o psicoterapeuta trazia no livro dele, como escape espiritual, ele dizia como desapego exagerado, anestesia emocional, repressão, excesso de ênfase no positivo, raiva, fobia, cegueira,
compaixão tolerante demais, limites fracos ou muito pobres, desenvolvimento desequilibrado, julgamento prejudicado sobre a negatividade ou lado sombrio de alguém, desvalorização pessoal em relação ao espiritual e a ilusão de ter alcançado um nível mais alto do ser. O que eu posso adiantar para vocês é que o ser que se trabalha espiritualmente, ele tem que ter a consciência de que ele vai se trabalhar eternamente. Ele nunca vai chegar um momento que ele vai falar, pronto, já sou um ser 100% espiritualizado, não preciso mais me trabalhar. Por quê? Na minha crença e no xamanismo e em várias outras crenças, eles falam a mesma coisa de formas diferentes, que dentro de nós existe o lobo bom e o lobo mau, e vai se destacar o que você alimentar, né? Só que você alimentando o lobo bom não quer dizer que o lobo mau nunca mais vai aparecer. Nós temos que estar sempre nos observando, nos percebendo, porque nós precisamos saber que o bom e o ruim está dentro de nós. Então você ter uma guerra e querer dizer que aquela coisa ruim não faz parte de você, vou dar um exemplo, você é uma pessoa muito estourada, muito irritada, e pode ser que você consiga amenizar-se trabalhando, mas não quer dizer que isso nunca mais vai acontecer. E se acontecer, você é um ser humano como todos os outros. Só que você consegue se observar, se perceber e para estar tentando não cometer novamente os erros. Essa é a diferença entre a pessoa que se trabalha e a pessoa que não se trabalha. Que talvez a pessoa que tem uma percepção maior de si, ela consiga perceber, poxa, o que eu fiz não foi legal. E seguir adiante e se perceber para que na próxima vez ela tente não agir da mesma forma. E no mais, acho que era isso. E a gente não deve ter vergonha, eu anotei aqui coisas simples como isso, que você não deve ter vergonha de estar incluso em alguns dos aspectos que eu vou citar, porque nós somos seres humanos, e isso é o que eu quero deixar muito claro para vocês. Somos errantes e estamos aqui para melhorar. Lógico que nunca usar a muleta, esses dias eu estava falando sobre isso, que tem muita gente que diz, somos seres humanos e somos seres errôneos, a gente vive errando, mas isso, tem muita gente que usa isso como muleta para não se trabalhar, porque já sabe que é ser humano, que erra, então a pessoa não quer ter o esforço de olhar para si, é muito mais fácil ela dizer isso e ficar se afirmando em cima dessa ideia, sendo que não é bem assim. Dessa forma, vocês tendo essa autoobservação, vocês podem ter uma espiritualidade mais honesta, capacitada e genuína. E a primeira coisa que eu citei foi participar de atividades espirituais para se sentir superior a outras pessoas. Mesmo que inconsciente, gente, perceba. Às vezes você está fazendo alguma coisa não simplesmente porque te faz bem, porque você consegue se encontrar, mas pelo que você vai provar para os outros. Nós não temos que provar nada para ninguém, independente do que tenha acontecido, do que tenham dito já de nós, a gente só tem que se encontrar e estar em paz. Então, sempre prestar atenção, porque isso pode ser uma armadilha do ego. E o 2 eu coloquei como usar espiritualidade como justificativa para o fracasso ou assumir a responsabilidade dos seus atos. Vou dar um exemplo. A pessoa, todo mês, ela tem que pagar o aluguel de uma casa que ela mora, com várias pessoas. E ela não tá dando conta de pagar. Só que ao invés dela ir lá conversar, ter uma conversa honesta com a pessoa e tal, ela fica se escondendo atrás de frases. Às vezes as pessoas vêm, o dono da casa, por exemplo, vem conversar com ela e ao invés dela dizer a realidade e arcar com as consequências daquilo, ela começa, é isso mesmo, o universo é assim, aceite que dói menos, e várias outras frases, mantras, coisas que as pessoas começam a trazer como uma positividade exagerada, só que elas não percebem que a pessoa ela só está tendo uma reação de algo que você não está fazendo. Então, quem usa da falsa espiritualidade para não ter que ter responsabilidade, comece a ser alguém responsável, alguém que as pessoas possam contar, né? Às vezes
as pessoas sentem raiva, então você começa a se trabalhar e você tá num momento em que acha que tudo vai ser zen eternamente e fica falando de pessoas que não têm a postura igual à sua, fique atento porque em qualquer momento pode ser você. Em qualquer momento podem agir da mesma forma com você, então tomar muito cuidado. E 3 eu coloquei, adotar novos hobbies, interesses e crenças simplesmente porque são a última mania espiritual. Né? As pessoas elas têm muito esse hábito de quererem ser aceitas em grupos, serem aceitas pela sociedade, né? E às vezes elas acabam praticando determinadas atividades ou indo para determinadas religiões não porque agrada a elas. Isso leva mais ou menos para a primeira questão, mas pelo que os outros estão pensando, né? Por exemplo, eu vou fazer yoga, mas não porque eu gosto, porque é algo que me faz bem, mas porque eu vejo que no Instagram as pessoas tiram várias fotos em posições e isso é bonito, é legal, mas eu não me sinto bem ali. Mas eu vou também porque todo mundo que é legal está fazendo. Então a gente tem que prestar mais atenção e se respeitar. Porque primeiro a gente tem que respeitar o nosso gosto, o nosso bem-estar, não fazer os negócios forçados para poder ser aceita pela sociedade. Então se aceite primeiramente, isso é a maior regra da espiritualidade, você se aceitar e se respeitar sempre. Então, hoje foram as 3 dicas, né? Só completando a terceira, já ia me esquecendo, e isso não diz só de yoga, né? Eu citei alguns exemplos aqui. Artigos Nova Era, ir a festivais de música, tomar ayahuasca, esse tipo de atividade. Tem várias outras, às vezes usar drogas psicodélicas, enfim. Vocês vão pensar em inúmeras coisas e é isso, né? Espero que tenha clareado um pouco, que vocês se percebam e que, assim como eu despertei em algumas outras questões, que se isso fizer parte de vocês, não tenham vergonha, né? Apenas aceitem e se trabalhem em cima disso, para que vocês alcancem uma espiritualidade real. Logo menos vou estar postando a continuação, então aguardem. Como eu já disse, deixem os seus comentários e futuros temas, que assim que eu terminar esse artigo eu dou continuidade. Beijo, gratidão.